Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição 4. O tema da nossa lição é Experimentando as Respostas de Deus. E o versículo para memorização está em Filipenses 4:6. Abra sua Bíblia e acompanhe aí a leitura. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4:6. Bom, o tema da nossa revista nesse trimestre é a oração. Na Bíblia existem inúmeros exemplos de pessoas que oraram e que tiveram suas orações respondidas. Hoje nós vamos conhecer 4 dessas pessoas. Vamos aprender com cada história que Deus é realmente o Deus do impossível. Tá bom? A primeira história vai estar falando de uma mulher chamada Ana. Tá vendo aí uma mulher de joelho? Então, essa mulher, ela sonhava muito em ter um filho. Ela era casada com um homem chamado Eucana, que também tinha outra mulher chamada Penina. E aí, a Penina tinha muitos filhos e Ana não conseguia engravidar. Isso era muito sério, era muito triste, porque a mulher era casada para procriar, para dar muitos filhos para o marido. E ela ficava triste de não poder dar essa alegria para o seu marido. Por mais que Eucana tratasse bem Ana, fosse carinhoso com ela, mas qualquer palavra que a Penina falasse, ela se sentia humilhada, maltratada, diminuída. E isso era muito triste, ela vivia num sofrimento profundo por muito tempo. Um belo dia, uma certa vez, o esposo dela, Eucana, juntou toda a família e foram ao templo em Siló, que era um lugar onde existia um templo, que naquela época não era como hoje, que a gente tem uma igreja de cada esquina, não era assim. As pessoas para ir para a igreja era um pouco difícil, era tudo muito longe, tudo muito dependioso. Então juntou ele, a esposa, os filhos, ia todo mundo prestar sacrifícios, culto de louvor e adoração a Deus, e também fazer sacrifícios pelos seus pecados. E aí, dessa vez, eles foram a Siló, estava lá todo mundo, fizeram direitinho o sacrifício, fizeram as orações, fizeram tudo certo, foram lanchar, fazer um belo lanche lá, e de repente bate aquela tristeza muito grande na Ana. E a Ana resolve voltar para o templo e nesse momento, Ana extravasa diante de Deus. Lembra em lições anteriores que eu falei sobre o extravasamento? Então, Ana extravasou diante de Deus. Ela colocou toda a sua dor em oração diante de Deus. E aí, gente, vamos ver a oração da Ana? Está lá em 1 Samuel 1:11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela aqui fez um compromisso com Deus. Ela extravasou diante de Deus e fez um compromisso com Deus. E a dor dela era tão profunda que ela já não conseguia falar. Do meio para o fim, porque ela passou horas, muitas horas na presença de Deus, de joelhos, chorando. Que o sacerdote aí chegou e ficou, viu aquela mulher assim, só mexendo os lábios, assim, tremendo os lábios. Ele achou o quê? Que ela estava bêbada. Aí ele falou: mulher, vamos, minha filha, sai daí, faz muito tempo que você está aí. 1h da manhã você já está bêbada, que coisa feia, não sei o quê. E aí a Ana coloca a sua situação diante do sacerdote ali. Eu não estou bêbada,
O que eu tenho uma dor muito grande no coração, de não poder dar filho para meu esposo. O que eu tenho uma dor que eu tenho colocado aqui diante do altar de Deus. Aí ela conta o que ela tinha feito. O sacerdote despede ela em paz, deseja que a oração dela seja atendida, e de fato a oração dela foi atendida, né? Se a gente continua lendo o livro de Samuel, você vai ver que ela teve um filho chamado Samuel e que ela fez exatamente como ela havia combinado com Deus. Ela fez um voto a Deus e ela cumpriu com esse voto, tá bom? Nossa primeira história é sobre Ana, a mulher que queria muito ter um filho. Bom, nossa segunda história vai falar sobre a rainha Esther. Ó, tá vendo aqui? A rainha Esther, o rei. Bom, a rainha Esther, ela foi criada por um primo chamado Mordecai. Mordecai cuidou da rainha Esther a vida inteira. Ele vivia no palácio, ele tinha um alto cargo no governo. O rei gostava muito dele, ele era leal, ele era dedicado, uma pessoa de confiança, uma pessoa que fazia um excelente trabalho, era um excelente funcionário, certo? Só que ele tinha um inimigo. O Mordecai tinha um inimigo chamado Amã. E, como sempre, né, o inimigo fica o tempo inteiro encontrando algo para te diminuir, desvalorizar. E foi isso que Amã fez. Amã vivia tramando contra o Mordecai. E Mordecai tomou conhecimento que Amã tinha feito uma forca, estava pensando em tramar algo que o Mordecai acabasse sendo enforcado naquela forca, e ele queria prejudicar todo o povo judeu. Esse era o objetivo, de prejudicar os judeus. E aí, nesse momento, Mordecai disse, não, ó, enquanto a briga era só entre ele e Amã, ele estava levando a vida. Mas aí agora se tornou uma coisa maior. O Amã quer prejudicar todos os judeus. E não era justo com os judeus passarem por isso. Então Mordecai pede ajuda da rainha Esther. Ele procura a rainha e conta a história. Está acontecendo isso e isso, e conta toda a história para ela. E aí ela faz um pedido. Vamos ver como ela se comporta. Esther 4:16. Esther 4:16. Ela diz assim para o Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então ela está determinada a fazer alguma coisa pelo seu povo. Você viu que ela disse, ó, se perecer, pereci. Por que ela disse isso? Não era comum as pessoas se apresentarem diante do rei sem ser chamado. Se o rei se chateasse, a pessoa poderia perder a vida, certo? Então ela sabia que ela estava correndo risco de vida, mas mesmo assim a rainha Esther resolveu fazer isso pelo seu povo. Ela achou que valia a pena. Então, por 3 dias e 3 noites jejuaram, ficaram lá jejuando, todos os judeus, ela e as suas servas, todos foram jejuar em prol disso, dela se apresentar diante do rei e fazer, contar para o rei o que estava acontecendo, tá certo? E aí, o que acontece? Quando ela se apresenta diante do rei, que ela conta o que Amã estava fazendo contra Mordecai, na hora o rei decide mandar enforcar o Amã. Ele fica indignado com o que Amã estava fazendo. É claro, né, que o rei não sabia do que estava acontecendo. E ele manda enforcar Amã. E adivinha onde Amã foi enforcado? Exatamente naquela forca que ele criou para enforcar o Mordecai. Lembra que ele fez uma forca? Então, ele fez uma forca e foi enforcado na forca que ele fez. Isso prova que
Não adianta você tramar contra as pessoas. Quem dá vitória é Deus. Então, o Amã fez tudo isso, mas estava fora do propósito de Deus. E aí ele foi penalizado, não é? Pelo próprio Deus. E a terceira história, nós vamos falar de um rapaz chamado Daniel. Daniel, um rapaz que foi cativo para a Babilônia, né? E aí, mas por ele ter muitas habilidades, em vez de ele trabalhar como escravo, como todos os outros, aproveitaram ele dentro do palácio. E aí ele trabalhava junto com o rei ali perto. Os reis gostavam muito dele, porque ele era muito sábio, ele dava muitos conselhos bons. E isso foi muito bom para o palácio, a presença do Daniel ali. Só que Daniel tinha inimigos, né? As pessoas que gostavam de puxar saco do rei, que estavam ali, eles tinham sido deixados de lado. Então o rei não pediu mais opinião de algumas pessoas ali, alguns dos governadores o rei já não pediu a opinião deles, ele sempre estava pedindo a opinião de Daniel. O que Daniel falava, o rei acabava acatando, fazendo. Isso gerou muita inveja. E aí eles resolveram tramar contra Daniel. Resolveram, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que tirar esse homem daqui, ele está nos prejudicando. Que homem mais chato. E aí resolveram fazer alguma coisa para tirar Daniel do caminho deles. E sabe o que eles fizeram? Eles descobriram que Daniel orava ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus, 3 vezes por dia. Então ele subia lá para o quarto dele, que ficava no primeiro andar, ele subia, se ajoelhava, abria a janela que ficava virada para Jerusalém e orava ao seu Deus 3 vezes por dia. Aí eles só tiveram a ideia, já sei o que a gente vai fazer. A gente pede para o rei fazer um decreto que durante 30 dias, quem orar para outro Deus que não seja, se ajoelhar diante de outro Deus que não seja o rei Dario, vai ter que ser jogado na cova dos leões. E aí eles combinaram entre eles, e tem isso mesmo, tá certo, então é assim que a gente vai pegar Daniel. E foi assim que eles fizeram, foram na frente do rei, e chegaram lá e como, rei Dario, como o senhor está fazendo um excelente trabalho, e começaram a elogiar o rei Dario, começaram a mostrar que o serviço dele estava muito bom, que o reinado estava próspero, e tal, só está faltando uma coisa. E olha, eu acho que a gente precisava fazer homenagem para o senhor, né? Se você está fazendo excelente trabalho, vamos fazer uma lei, um decreto aí, que durante 30 dias, todas as pessoas das regiões ali teriam que adorar o único rei deveria ser adorado, o rei Dario, era o único que deveria ser adorado. E quem não obedecesse, deveria ser jogado na cova dos leões. As pessoas precisam reconhecer o seu serviço, o seu trabalho. E o rei Dario foi se enchendo de orgulho, né, de vaidade, e achou, sabia, tá legal, vamos fazer isso mesmo, todo mundo tem que se ajoelhar diante de mim, tá certo? E ele fez o decreto. E adivinha, gente, quem foi a única pessoa que não fez isso, que não se prostrou diante do rei Dario? Ele mesmo, Daniel. Daniel ficou sabendo do decreto, mas Daniel, ele simplesmente ignorou. Ele foi para o quarto dele igual ele sempre fez. Na horinha certa, ele subiu, abriu a janela que ficava virada para Jerusalém e foi fazer a oração como ele sempre fez. Porque para ele era mais importante obedecer ao único Deus, Criador dos céus e da terra, do que obedecer um decreto que não tinha nada a ver. Foi pura vaidade do rei Dario exigir isso, não tinha razão de ser. E ele disse, eu não vou me submeter a isso. Então, quietinho, caladinho no canto dele, ele deu a resposta. Daniel subiu aqui, Daniel, tá vendo? De joelhos, orando. E tá vendo? Os delatores, né? Seus inimigos estão ali tudo de olho, de tocaia, ficar tudo esperando a hora que Daniel ia fazer, porque ele sabia que Daniel ia fazer isso. Daniel era muito fiel ao seu Deus.
Aí eles, o que eles fizeram com essa informação? Correram e foram contar pro rei, ó, tem gente que está te desobedecendo, não está nem ligando, não está respeitando o decreto que o Senhor fez. E essa pessoa tem que ser jogada na cova dos leões. Aí o rei manda trazer a pessoa. Quando o rei vê que a pessoa que tinha desobedecido ele tinha sido Daniel, ele ficou indignado, porque só aí ele percebeu que ele tinha caído numa armadilha. Na verdade, aqueles rapazes lá tinham feito uma armadilha e o rei também tinha caído nessa armadilha, porque ele não queria fazer isso com Daniel. Mas o rei não pode voltar atrás quando ele faz um decreto. E aí aquelas pessoas ficaram fazendo questão, olha, não pode, o senhor sabe, né? Aqui a lei dos medos e dos persas é se o rei baixa um decreto, ele não pode voltar atrás. E eles ficaram lá, ó, vigiando o rei tinha que cumprir o que ele havia prometido. E o rei pediu desculpa por Daniel, mas fez o que tinha que ser feito. Jogou Daniel na cova dos leões. Daniel foi jogado na cova dos leões e vamos ver o que acontece? Vamos lá? O livro de Daniel todo é muito lindo. Leia esse livro todinho que ele tem grandes coisas Deus fez através desse servo dele. Daniel 6, 26 e 27 diz o seguinte: depois que o rei vai lá, ele passou a noite jejuando, o rei Dario, preocupado com o que ele havia feito. Ele não conseguiu dormir, tão chateado que ele ficou com o que aconteceu. E aí no outro dia, bem cedinho, ele vai lá para ver, pedindo, acreditando, meu Deus, o Deus de Daniel tem que fazer alguma coisa, não é possível. Quando ele chama Daniel, Daniel continua vivo, porque Deus tampou a boca dos leões. Os grandes leões ferozes viraram gatinhos, né? Aí o que o rei Dario faz? Olha o que uma atitude de um servo obediente e fiel provoca, né? O que aconteceu? Aqui o novo decreto do rei Dario. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não está destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Então ele cria um novo decreto. E aí veja como o nome de Deus foi engrandecido através da obediência de Daniel, né? E por último, nós vamos falar de um outro personagem que é o Jonas. Nas lições anteriores, nós já falamos do Jonas, né? O fujão, que ele recebeu até esse tema, porque ele achava que podia fugir da presença de Deus, mas nós sabemos que ninguém foge dos decretos de Deus. O que Deus determina acontece, independe de quem é a pessoa, de qualquer coisa que você... Nada que você faça vai mudar os planos de Deus, né? Então aqui nós temos Jonas dentro da barriga do grande peixe, porque Jonas tentou fugir. Lembra que eu já falei sobre isso com vocês? Deus mandou Jonas ir pregar para os ninivitas, mas Jonas resolveu ir para Tarsis. Ele foi para a posição oposta, ele foi para um outro lugar. E aí Deus fez a coisa acontecer. Deus disse, eu não te mandei para ir. Ah, mas eu vou pregar. Não, mas eu não te mandei para ir. Você vai para onde eu quero e fazer o que eu quero. E ele tinha que entender isso. Então, os marinheiros jogaram Jonas no rio, no mar. Um peixe engoliu Jonas e quando Jonas está dentro da barriga desse peixe, ele cai em si e percebe o quanto ele foi desobediente. E ele reconhece que errou. E aí, lembra aquele arrependimento que eu falei para você? Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu fiz o que era mal diante do Senhor. Pedi perdão a Deus. Isso é importantíssimo. Reconhecer que errou e dizer, eu não vou fazer isso de novo. Eu falei sobre isso nas lições anteriores, né? Então foi o que aconteceu com Jonas. Me perdoa. O Senhor me mandou para Nínive, mas eu não quis ir para Nínive, mas agora eu vou e vou fazer o que o Senhor está me mandando.
Porque o Senhor é quem manda em mim, eu sou um servo. O servo só obedece, o servo não tem, não é o servo que escolhe para onde ele vai. Quem escolhe para onde ele vai é o seu Senhor, que é quem sabe de todas as coisas. E ele faz essa oração dentro da barriga do peixe, e Deus ouve essa oração, e ele vai para Nínive e faz um excelente trabalho lá em Nínive. Tá bom? Bom, meninos, para aplicação, que eu quero que fique no coração e na mente de vocês, são essas coisas. Primeiro, com Ana, nós aprendemos que vale a pena buscar a Deus e não desistir. Primeiro ensinamento. 2, com Esther, nós aprendemos que é preciso ter coragem para defender uma causa e sempre se submeter à vontade de Deus em oração. 3, com Daniel, nós aprendemos que é importante ser sempre obediente e fiel ao nosso Deus. 4, com Jonas, aprendemos que Deus nos ouve em qualquer lugar. Tá certo? Que Deus os abençoe. Vamos orar? Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu te peço, ó Deus, que assim como essas pessoas colocaram seus problemas, suas lutas diante do Senhor, nós possamos também estar depositando toda a nossa vida diante do teu altar de graça. Perdoa os nossos pecados e nos dá um dia agradável debaixo da tua proteção. É o que nós te rogamos no nome santo de Jesus. Amém.